irmãos. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui e esta manhã, pela graça de Deus, foi-me incumbida a missão de vos poder transmitir algo. Desde já um abraço muito forte a todos, aqueles que nos ouvem de longe, e acima de tudo que o Senhor nos dê a sabedoria de podermos olhar para a sua palavra e aprendermos e tirarmos grandes lições, pois ela é o nosso livro de instruções. Eu esta manhã queria-vos trazer um tema, se pudesse dar um título para este tema seria prevenção. E porquê a prevenção? Vivemos dias difíceis. Não são dias fáceis, em que muita coisa é posta em prova. Nós vivemos dias em que a saúde é posta em prova, o trabalho, a nossa área financeira, os nossos relacionamentos e mesmo na nossa área afetiva. Podemos estar sujeitos, de facto, a sermos postos à prova mesmo nesta área. E não há nada melhor do que aprendermos da melhor maneira. Podemos aprender de várias maneiras, mas existe sempre aquela maneira mais correta. Existe sempre aquela maneira mais simples, mas mais eficaz. Isto é como, às vezes, quando nós queremos ir a algum lado. Há um caminho que nos leva sempre de uma maneira mais segura, de uma maneira mais, até às vezes mais rápida, embora às vezes o percurso é um bocadinho mais prolongado, mas é uma maneira mais rápida e segura de chegarmos ao destino sem nenhum problema. E às vezes nós queremos fazer atalhos, e como se costuma dizer, quem se mete em atalhos, quem traça atalhos mete-se em trabalhos, e às vezes acaba por ser assim. Então temos que ter o cuidado de aprendermos da maneira correta. E eu esta manhã queria-vos, mais do que nunca, trazer através da palavra de Deus a maneira correta de podermos viver uma vida de prevenção perante tempos difíceis. E vivemos estes dias que não são fáceis, e eu gostava de poder partilhar convosco alguém que de facto viveu dias difíceis e agiu de uma maneira correta, segundo a vontade de Deus, que foi José. Mas antes de podermos ler as Escrituras, só para nós termos uma noção, nós vivemos dias em que a taxa de mortalidade ela é enorme. Graças a Deus diminuiu bastante devido a este confinamento, mas por todo o mundo morreu muita gente. Vivemos dias em que a taxa de desemprego, em termos de trabalho, é enorme. Vivemos dias em que as pessoas têm menos dinheiro, as famílias têm menos dinheiro, pois muitos ficaram em casa, em que o salário foi reduzido. Vivemos dias em que os nossos relacionamentos acabaram por ser prejudicados. Porquê? Porque há uma distância maior. As famílias não se juntam, os amigos não se encontram, muitas instalações da igreja estão fechadas, que é o nosso caso. E a propósito disso, que nós possamos orar por aqueles irmãos que também, de alguma maneira, não têm estes meios, através das redes sociais e que podem acompanhar muitas das vezes, como temos feito estas reuniões, e não têm essa possibilidade. Oremos por eles também. Mas mesmo isso foi posto em causa, ou seja, estes nossos relacionamentos, e falando também da nossa área afetiva, há pesquisas e há análises feitas de que houve uma taxa de divórcio maior, ou seja, os conflitos matrimoniais aumentaram significativamente. Mesmo em termos de queixa nos serviços policiais, em termos de agressividade, houve uma maior taxa de agressividade da parte de alguns casais. Ou seja, de facto, não são fáceis os dias. E então, nós precisamos de sabiamente agir. Como agir em situações destas? Como agir? Não sabemos se daqui a 2 anos ou se daqui a 3 anos vamos viver uma coisa semelhante. O que é certo é que nós estamos a passar por isso. E o que é certo é que nós podemos
precisamos de aprender da melhor maneira, como eu já disse. E eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Há tempos na escola dominical falou-se nisto. Falou-se na questão de aprendermos da melhor maneira. E eu não sei se os irmãos sabem, mas nós podemos pensar assim, aprender da melhor maneira. Sim, nós sempre aprendemos e de alguma maneira o que importa é o resultado final. Mas não é bem assim, porque o facto de nós muitas das vezes fazermos as coisas e o objetivo até pode ser atingido, mas podemos sofrer as consequências durante esse processo. Eu não sei se vocês já alguma vez imaginaram como é que se apanha um macaco. Imaginem apanhar um macaco no meio da floresta e resolvam apanhá-lo a correr atrás dele. Certamente vai ser uma agonia e não vão conseguir e vão se aleijar, porque não vão conseguir apanhar um macaco em corrida. Então temos que pensar como é que devemos de apanhar um macaco da melhor maneira. E há maneiras muito peculiares e uma delas é de facto arranjar uma cabaça onde só caiba o orifício, a mão do macaco e meter um amendoim ou uma banana lá dentro. O macaco mete a mão e ele fecha a mão e já não abre a mão. Então é mais fácil, calmamente, a pessoa chega ali e apanha o macaco. Claro que tem que ter os seus cuidados, mas é muito mais fácil do que desatar a correr atrás dele. Até pode o apanhar, mas vai-se aleijar, vai-se ferir, e as consequências não vão ser muito boas. E assim, é a maneira correta. Por isto, existe sempre uma maneira mais certa e uma maneira mais sábia. E não há nada como nós lermos a palavra de Deus e aquilo que ela nos ensina. Em Gênesis, no capítulo 41, e eu vou ler a partir do versículo 14, a passagem é necessário que eu leia até o versículo 37 para nós podermos perceber onde é que eu quero chegar. A palavra de Deus diz-nos assim. Gênesis 41, do versículo 14 até o versículo 36. E vamos ler. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou os seus vestidos, e veio a Faraó. Como nós já muitos sabem, a maior parte sabe desta história, ou seja, José estava preso, e Faraó teve um sonho, e ninguém interpretava esse sonho. E havia e José, ele interpretava sonhos, porque o Senhor deu-lhe essa graça de poder interpretar sonhos. E havia alguém que estava com ele na prisão, que foi liberto, que era o copeiro, e lembrou-se de José, ao fim de 3 anos de ele estar preso. Lembrou-se de José, porque Faraó estava desesperado, porque ninguém conseguia interpretar este sonho. Daí nós lemos a partir daqui que Faraó chamou José. E então vamos continuar. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Agora prestem atenção. E respondeu José a Faraó, dizendo isto: Não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Percebam, José nunca põe o foco nele. Sempre em Deus. Então disse Faraó a José: Eis que no meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanta feidade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam nas suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado nas suas entranhas, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que, de um mesmo pé, subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos: Mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é só um. E as 7 vacas magras
e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vêm 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois. Portanto, será gravíssima. E que o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Toma a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos que vêm, e amontou trigos debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Ora, nós aqui desta lição, desta passagem, podemos tirar 5 lições de como devemos de facto agir. A primeira lição, eu quero ser muito rápido, não me quero alongar. A primeira lição é: devemos ser prudentes. Devemos ser prudentes porquê? Porque pela graça de Deus nós temos a sua palavra. E nós nos dias de hoje, pela experiência e por aquilo que o Senhor nos tem transmitido, nada nos é garantido. A saúde não nos é garantida. Hoje nós estamos bem e amanhã podemos estar mal, com um problema de saúde em que temos poucos dias de vida. Podemos perder um filho, podemos perder a nossa esposa, podemos perder todo o dinheiro na nossa conta bancária. Então nós devemos ser prudentes. E como é que devemos ser prudentes? A nossa prudência deve ser, acima de tudo, de que pensarmos onde é que nós devemos, de facto, investir o nosso tempo. O nosso tempo tem que ser investido naquilo que durará para sempre, que é a nossa alma. Em primeiro lugar, o maior investimento que nós devemos fazer é perceber aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, percebermos que Ele, acima de tudo, quer que todo o homem se salve, percebermos que há uma urgência enorme de falar da palavra de Deus às pessoas. Nós vemos que hoje, neste período, morreram milhares de pessoas. Quantas pessoas não caíram no inferno? É urgente nós falarmos às almas da salvação através do Senhor Jesus Cristo. É urgente nós falarmos de que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o caminho que chega a Deus. É Ele que consegue limpar o pecado. E é preciso que nós passamos a mensagem de que isso é uma decisão pessoal em que a pessoa tem que, de facto, crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação. É a única coisa, o único bem adquirido, o maior bem de todos os tempos adquirido, que ninguém nos pode tirar, é a salvação. Então é aí que nós temos que investir. O facto de sermos prudentes é investir nisso. E eu falo na questão de nós não vivermos. Eu agora, nestes pontos que eu vou falar acerca da nossa vida social e vou-vos falar acerca da nossa vida pessoal, familiar. Falo um ponto da nossa vida social, em que vivemos nesta sociedade, mas também um pontozinho acerca da nossa vida pessoal, que é do nosso lar, do nosso maior ministério, que é a família. E de facto, sermos prudentes é isso. É pensarmos que nada nos está garantido. É nós não pormos o nosso coração, e a palavra de Deus diz isso, que nós não devemos pôr o nosso coração aonde? Nas riquezas, nas coisas. Não é mau nós termos riqueza. Não é mau. Não podemos é pôr lá o nosso coração. A partir do momento que nós pomos lá o nosso coração, o nosso foco vai estar só ali. Nós não vamos pôr o foco naquilo que é mais importante, que é na salvação das almas. Então, irmãos, esse, em termos
da nossa vida social, essa é a nossa preocupação. A nível do nosso lar, qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação não tem que ser nós darmos o maior futuro em termos da carreira profissional aos nossos filhos. A nossa preocupação tem que ser a salvação da alma dos nossos filhos. Essa sim. Como a nível social nós temos que nos preocupar com os outros, em poder falar da palavra de Deus, em sermos prudentes e pensarmos assim, esta pessoa pode perder a vida no Covid, ou no acidente, ou nisto ou naquilo, então é urgente eu falar da palavra de Deus. Da mesma maneira com os nossos filhos dentro do nosso lar. Então, o facto de sermos prudentes é nós investirmos o máximo que nós pudermos nas almas que nos estão próximas, naquelas almas que nós convivemos todos os dias. E principalmente dos nossos, da nossa casa, nosso lar, os nossos filhos. Não se esqueçam, irmãos, não adianta eu querer dar uma carreira profissional ao meu filho e eu descurar da sua alma. Serei um louco. Esse é o primeiro ponto. Sermos prudentes. E nós vemos aqui no versículo 30, que José, ele disse, no versículo 30, e depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Prestem atenção, vejam aqui José dizer assim, ou seja, ele estava a ser prudente, ele estava a dar um aviso ao rei, disse, olha rei, é importante que se veja que os 7 anos de fartura rapidamente vão ser esquecidos perante a miséria que vai acontecer. Porquê? Porque Deus diz isso. É Deus que diz. Então José está aqui a dizer, olha, Faraó, há que tomar uma posição aqui nisto. Vamos ter que tomar aqui uma atitude. Tem que tomar uma atitude perante isto. E José estava a ser prudente em avisar e dizer assim, olha, cuidado, porque a fartura que vocês vão ter não se vai comparar com a miséria que vai haver. Primeiro, sermos prudentes, irmãos. Então não se esqueçam, investir em almas. Investir nas almas, na salvação das almas. Segundo, traçar um plano. E foi isso que José fez. Podemos ler no versículo 34 e 36. José diz isto assim ao rei. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre toda a terra, e toma a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida... não, 36, perdão. Portanto, 34 e 36. É isso. E o versículo 36 diz assim, e assim será o mantimento para provimento da terra, para 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Ou seja, José aqui está a dizer, olha, ponham administradores, organizem-se, Faraó tem que se organizar, ponham administradores, tomem agora nestes anos de fartura, uma quinta parte da terra e guardem essa quinta parte da terra, porque vai haver fome. E nesses anos de fome, isto que vocês vão conseguir administrar agora nestes anos de fartura, vai ser de providência para os anos de fome. Ou seja, este segundo ponto é, de facto, nós devemos traçar um plano, devemos ser administradores daquilo que o Senhor nos dá. Nós não devemos ser servos daquilo que o Senhor nos dá. Nós devemos ser... É que às vezes nós fazemos confusão. Nós às vezes pensamos que devemos ser servos das coisas que o Senhor nos dá. Não, nós devemos ser servos do Senhor para administrarmos as coisas que o Senhor nos dá. E era isso que José estava a dizer ao Faraó, para que ele administrasse aquilo que o Senhor lhe estaria a dar naqueles anos de fartura. E isto passa muito por aquilo que o Senhor nos dá diariamente. Estaremos nós a administrar bem as coisas que o Senhor nos dá? Estaremos a ser bons administradores? A palavra de Deus fala-nos nisso. Nós devemos ser bons dispenseiros, nós devemos ser bons administradores. Porquê? Porque é mesmo assim. O Senhor dá-nos e nós devemos respeitar isso. Sermos administradores do nosso tempo, sermos administradores do dinheiro que o Senhor nos dá, como é que estamos a utilizar esse dinheiro? Estaremos nós a administrá-lo da melhor maneira? Estaremos nós, de facto, a ser organizados de como nós temos pautado a nossa vida? Isso é prevenção. Porque se nós administrarmos bem, ou seja, se nós não gastarmos mais do que aquilo que nós ganhamos, isso vai fazer o quê? Vai permitir que, nas alturas mais ruins, nós vamos ter ali a coisa bem organizada. Para quê? Para não nos metermos em grandes avarias, de uma maneira prática. É errado nós
nos endividarmos ao ponto de que, de repente, ficamos sem saúde e depois não vamos conseguir suprir essas necessidades. Hoje é uma tristeza enorme, irmãos, quando nós vemos, de facto, famílias em que os pais têm que suprir as necessidades dos filhos por uma má administração da parte dos filhos. E quando eu digo filhos, filhos que se casaram e que constituíram família, e hoje os pais é que têm que pagar essas dívidas. Isso não é ser um bom administrador. E nós temos que ter esse cuidado. Ou seja, temos que ter o cuidado de podermos administrar bem as coisas, e era isso que José estava a dizer a Faraó: sejam bons administradores daquilo que é o tempo das vacas gordas, como se costuma dizer, e passa por aí. Isso na vida social, na vida prática do dia a dia, dentro do nosso próprio lar. E quando eu falo de administradores, eu vou só tocar no bem comum e o bem maior, que é o nosso tempo. Estaremos nós a ser bons administradores dentro do nosso lar, o tempo que nós temos tido? Como é que nós temos gerido o tempo, em termos de família? Porque quando vierem os momentos maus, nós vamos precisar de estar organizados. Nós temos que estar organizados. Porque, geralmente, nos tempos maus, o que é que acontece? A nossa tendência é de nos refugiarmos, é de nos isolarmos. Estaremos nós a investir o nosso tempo na comunicação com a nossa esposa, com os nossos filhos? Estaremos nós a investir o nosso tempo para que os nossos filhos, em momentos de aflição, a nossa família, em momentos de aflição, nos vejam a orar? Estaremos a investir tempo na oração? Estaremos a investir tempo na leitura da palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus a cada dia? É importante, irmãos, é importante que os nossos filhos vejam que a oração é uma característica que pauta a nossa vida diariamente. Isso é ser um bom administrador. E eu só estou a tocar na questão do tempo. Remir o tempo. Remir o tempo é ser um bom administrador. É utilizar o tempo da melhor maneira. Pais, quanto tempo os nossos filhos passam no computador a jogar? Há que alertá-los. Pais que têm os filhos pequeninos, cuidado com isso. Ajudem-nos a ser e façam-nos crescer a aprender o que é ser um administrador. É eles saberem gerir o tempinho deles, em que há um tempo para jogar, há um tempo para estudar, há um tempo para estar com as coisas de volta da palavra de Deus, há tempo para estar na escola dominical ao domingo, na reunião em Zoom, há o tempo para estar na reunião de jovens à sexta-feira. Nós vivemos tempos em que estes tempos difíceis não é a melhor altura para nós exercitarmos isto. Exercitarmos isso com os nossos filhos, exercitarmos isso na nossa própria vida. E eu falo por mim, eu tenho que ter uma disciplina diária porque rapidamente eu descampo. Então eu tenho que me vigiar constantemente em relação a ser um bom administrador do meu tempo, de quando eu tenho tempo livre. Então isso é fundamental. Irmãos, não esqueçamos de que nós aprendemos. E a aprendizagem é um processo. Eu vou só fazer aqui um parênteses. E nós lemos no Apóstolo Paulo, na Carta aos Filipenses, no capítulo 4, e nós podíamos ler no versículo 10 e no versículo 12. A palavra de Deus diz-nos que o Apóstolo Paulo dizia que aprendeu a ter fartura com a passar de necessidades. Ele foi instruído nisso. Ou seja, o Apóstolo Paulo fala acerca de ter aprendido. Ele aprendeu, ou seja, foi um aprendizado. Ele aprendeu a quê? Aos pés do Senhor. Nós devemos aprender, através da Bíblia, como gerir o nosso tempo. Devemos aprender, através da Bíblia, como, de facto, devemos viver o dia-a-dia. Então, ser bons administradores. Não nos esqueçamos disso, que é o segundo plano. Terceiro plano de poupança. Devemos poupar. Se for possível, nós devemos, de facto, na nossa vida cotidiana, lá está, ser um bom administrador passa por isso também, nós pouparmos, fazermos um pezinho de meio. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes o salário é tão curtinho que não dá para poupar, seja aquilo que for. Mas vamos fazer isso, porque isso é estarmos a prevenir para os dias maus. Só para nós termos uma ideia, se nós conseguíssemos poupar, como aqui José estava a dizer que a quinta parte daquilo que a terra produzia, ou seja, seria 20%, ou seja, em 5 meses eles teriam aquilo que a terra produziu de facto num mês de grande fartura. Então em 5 meses eles teriam aquilo. Se nós pouparmos um bocadinho todos os meses, pouco que seja, quando nós formos ver, temos ali se calhar qualquer coisinha para de facto
prevenirmos para aqueles dias difíceis. Isto na nossa vida social e na nossa vida cotidiana. E nós vemos aqui no versículo 35, quando José diz: ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Ou seja, José está a dizer: olha, agora aproveitem a amontoar um pouco, guardem, para quê? Para que naqueles dias vocês vão precisar disso. Então nós devemos ter esse cuidado. E falando da nossa vida prática, o que é que nós devemos poupar? O que é que nós devemos, de facto, nos poupar diariamente no nosso viver, na nossa família? Nós devemos poupar, de facto, e devemos ter esse cuidado dentro do nosso lar, de pouparmos, de facto, de destruirmos aquilo que é mais importante. Nós devemos preservar a palavra de Deus. Não devemos deixar que ela seja diluída, os padrões de Deus sejam diluídos nas nossas opiniões e naquilo que achamos que até é correto. Não. Acima de tudo, nós devemos preservar a palavra de Deus dentro do nosso lar. Os padrões divinos, eles têm que ser preservados. Nós lemos que a palavra de Deus adverte-nos várias vezes acerca disso, para que nós não abandonemos os fundamentos dos antigos, ou seja, para que nós não abandonemos aquilo que o Senhor nos diz. Então, assim como nós devemos poupar financeiramente, nós devemos poupar a palavra de Deus dentro do nosso lar, preservá-la, guardá-la e, acima de tudo, não deixar que ela seja diluída. Há muitos ensinamentos errados, irmãos, hoje. A mensagem hoje, ela nunca é uma mensagem, ela é dada pela sociedade em si, por aquilo que nós vemos hoje todos os dias nos mídias. A mensagem é errada. E nós devemos ter esse cuidado. Devemos fazer como os crentes de Bereia. Espera aí. Quem fala mais alto dentro do meu lar, não é o doutor isto, ou o psicólogo isto, ou o fulano Y, ou o cientista. Não, quem fala mais alto é a palavra de Deus. Claro que há homens de Deus que são cientistas, há homens de Deus, psicólogos e psicólogas, que devemos os ouvir. Mas em primeiro lugar está a palavra de Deus. Então, esta tem que ser preservada, a palavra de Deus. Temos de ter cuidado com isso, irmãos. Porque, infelizmente, dentro de muitos lares, a palavra de Deus ali só faz sentido na mesinha da sala em que está o Salmo 23 aberto. E é a única coisa que está ali. Tudo o resto está diluído, tudo o resto não prevalece. Então temos de ter esse cuidado. Para o quarto ponto, não nos devemos acomodar. Muitas das vezes, o facto de nós sermos bons administradores, o facto de nós pouparmos, o facto de nós, de facto, termos o cuidado de sermos prudentes, leva-nos a acomodarmos. Nas alturas difíceis, nós depois acomodamos. Porquê? Porque até temos uma poupança e tal. Vejam o que é que José fez. Podemos ler no capítulo 47 e no versículo 20 o que é que José disse. Disse assim: assim José comprou toda a terra. Aí José já era administrador e já estava ali ao lado de Faraó a comandar. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Ou seja, José, perante aquela situação, ele aproveitou e não se acomodou. Ele comprou a terra, porque era preciso depois produzir mais. Não nos devemos acomodar. Muitas das vezes é isso que acontece. Perdemos o ânimo, baixamos os braços e acomodamos-nos à situação. Dentro do nosso lar, às vezes, acomodamos-nos o facto dos nossos filhos não quererem ouvir a palavra de Deus. Deixamos de orar por eles. Deixamos de ser persistentes. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Quantas vezes nós baixamos os braços e atiramos a toalha para o chão? Não o devemos fazer. Perante momentos difíceis, é preciso nós estarmos firmes. E nas alturas boas temos que investir, de facto. Não nos podemos acomodar e devemos andar para a frente. Devemos incentivar os nossos filhos, fazer com que eles amem verdadeiramente o Senhor, porque o segredo é esse. O segredo, viver para Cristo, é amá-lo. E os nossos filhos precisam de ver isso nas nossas vidas. Se nós não amarmos pessoalmente o Senhor, será difícil os nossos filhos amarem também. Nós educamos por espelho. E esse tem que ser o nosso cuidado. E então, da mesma maneira
em termos financeiros, em termos de administração, não devemos nos acomodar, assim também não devemos atirar a toalha para o chão e desistir de orarmos pelos nossos filhos, desistir que eles façam aquilo que é de mais valia para que nos tempos difíceis eles possam estar seguros e possam ter a armadura de facto para poderem se defender. Perdão. Isto, quarto ponto, não nos acomodarmos. E por último, de facto ajudarmos os outros. Foi aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, é melhor dar do que receber, perdão. E isso tem que pautar a nossa vida. Como crentes, de facto, a nossa preocupação deve ser sempre olharmos para os outros, termos esse cuidado. Se nós temos, por que é que não haveremos de ajudar aqueles que também estão a padecer? E há muitas necessidades, irmãos. Se nós olharmos para o lado, até nos arrepiamos, porque há quem precise mesmo. Muitos, se calhar, por asneira própria, mas nós, quando damos ou quando resolvemos ajudar alguém, certamente é por amor ao nosso Deus e estamos a dar como se estivéssemos a dar ao Senhor. Mas nós temos de ter esse cuidado, irmãos, de estar atentos aos outros. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele estava atento às necessidades. Ele parava. Embora cansado, muitas das vezes ele parava e ajudava quem precisava. Ele perguntava, ele queria entrar, ele queria sentar à mesa com aqueles que mais precisavam. Então, isso deve ser o nosso cuidado para com os outros, para aqueles que nos rodeiam. Dentro do nosso lar, como é que nós podemos aplicar isto? Pensar nos outros. Às vezes estamos tão preocupados ou estamos tão focados naquilo que é o problema que nos esquecemos de nos preocupar com os nossos filhos e com a nossa esposa. Quantas vezes nós estamos preocupados com situações que envolvem o ministério dentro da igreja e investimos o nosso máximo, o nosso tempo e batalhamos e às vezes até pensamos que conseguimos resolver as coisas tipo super-homem, quando a nossa dependência deve estar no Senhor e acima de tudo deixar que seja o Senhor a operar, claro que ser instrumentos nas suas mãos, mas deixar o Senhor operar. E às vezes não, queremos ser os super-homens e resolver isto, resolver aquilo, e estar ali, estar acolá. E descuramos de facto os da nossa casa, descuramos os nossos filhos, descuramos a nossa esposa. Por muito incrível que pareça, irmãos, eu vou-vos dizer isso. Há muitos lares em que irmãos e filhos de Deus, irmãos nossos e filhos de Deus, grandes filhos de Deus, que a gente vê, pai, aquele homem é um homem dedicado à obra, tem um ministério tremendo, pai, o lar dele está num caco. Ou seja, os filhos desapareceram, já não estão envolvidos, pai, não se vê a esposa envolvida. O que é que se passa? Sabem, muitas das vezes é o ciúme. Às vezes é o ciúme. O ciúme, mas porquê? Porque às vezes nós não damos atenção aos nossos filhos e eles pensam, como é que o meu pai está preocupado com tanta coisa lá na igreja, problemas, e ele não se preocupa comigo. Não se senta para perceber porque é que eu estou triste. Quantas vezes a nossa esposa se sente desprotegida? Porque eu estou preocupado com aquele problema daquela irmã e não me preocupo porque é que ela não está bem, porque é que eu não sequer vou perguntar. Eu perguntar-lhe ao menos, ela pensa assim, ele nem me pergunta sequer porque é que eu me estou a sentir assim. E claro que eu não vamos estar aqui a desenvolver isto, isso dava para uma grande conversa, mas há que ter este cuidado, irmãos. Há que ser equilibrados, nós precisamos de ser equilibrados. O Senhor diz, se nós devemos ter um cuidado, devemos ter mais cuidado ainda com os domésticos da fé, com aqueles que são os nossos. E o nosso primeiro ministério é dentro do nosso lar, como diz o nosso irmão Daniel Ferreira. Então tem que haver esse equilíbrio. Nós muitas das vezes temos que parar e dizer assim, não, a obra é do Senhor, Senhor, eu estou aqui, usa-me, fazermos a nossa parte, mas termos de ter um cuidado extremo. Porque é o que o Senhor diz. Cuida dos teus. Como é que tu queres cuidar daqueles que estão fora se dos teus tu não estás a cuidar e não estás a prestar a devida atenção? Por isso, irmãos, ajudarmos os outros é algo também que faz parte do papel da prevenção. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nos dê a sabedoria e a graça de podermos agir corretamente. E não se esqueçam, de tempos difíceis temos de ser prudentes. E não há nada melhor que nós aprendermos da maneira correta, através da palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo dizia, ele aprendeu a saber ter muito, como a saber ter pouco. Ele aprendeu, de facto, estas coisas através da palavra de Deus. E nós temos que aprender da maneira correta, não da maneira errada. E não se esqueçam, será melhor aprendermos da maneira correta e não aprender com os erros. Muitas vezes diz,
passei por isto, errei, mas olha, aprendi com o erro. Seria melhor não aprendermos com os erros e aprendermos da maneira que é mais correta, através da palavra de Deus e da sua vontade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço forte a todos. Estamos juntos, sempre.